Queridos irmãos, novamente eu gostaria de convidá-los para que vocês pudessem agora, assentados, abrirem a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo número 6, versos de número 1 ao verso 18. Desse texto que nós teremos a exposição do Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 6, versos de número 1 ao verso 18. Diz assim a palavra de Deus: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Na verdade vos digo que já tem o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola não seja dada em secreto, e teu Pai que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Na verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós não pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Irmãos, nós estamos aqui diante da terceira perícope do Sermão do Monte, a perícope que vai do capítulo 5 se estendendo até o final do capítulo 7. É um total de 5 grandes sermões. Nós estamos agora no terceiro sermão. E esse terceiro sermão nós temos um ensinamento muito claro, muito latente aos nossos olhos. É preciso, por exemplo, que nós olhemos para o texto com cuidado e carinho, mas peçamos a Deus que ilumine nossa mente e coração, para que a gente compreenda a verdade de Deus, que não se esgota, mas que está para nós límpida e clara, reluzente como uma forte luz, tal qual o sol do meio-dia. Lendo essa passagem para trazer exposição a vós, eu confesso que em outro momento eu expus já essa passagem, não aqui nessa igreja, mas na igreja da qual eu sou egresso. E quando eu fiz a exposição desse capítulo, do verso de número 1 ao verso de número 18, o título que eu dei àquele sermão era outro. E lendo mais uma vez o texto, eu percebi algo interessante, é que o que na verdade Cristo quer expor aqui, ainda que a exposição seja a mesma, mas o que ele quer colocar aqui diante de nós é que uma vez nós não podemos ficar oculto aos olhos de Deus. Então, se nós tivéssemos uma condição de dar um título a esse texto, seria uma vida ante os olhos de Deus. Porque o que se evita aqui no texto, em todo o texto, é que nós sejamos vistos pelos homens. Aliás, a palavra sucesso, uma palavra que tem a ver com propaganda ou marketing, está densamente ligada a
a forma pela qual os homens podem ser vistos no mundo. Mas não é o propósito do capítulo 6, aliás, não é o propósito de todo o Sermão do Monte, não é o propósito das Escrituras mostrar que nós devemos ser vistos pelos homens, mas o propósito das Escrituras é nos colocar diante do nosso alvo, é como sermos vistos diante dos olhos de Deus, ou como sermos colocados diante dos olhos de Deus. Para facilitar a sua vida aí, no entendimento do capítulo número 6, esse texto é dividido em 5 grandes porções. A primeira é a mais curta delas, é apenas o verso número 1. E no verso número 1 nós temos aqui como um cristão ele pode se exibir. Então nós temos aqui o fiel exercício da aparência, como nós somos vistos por Deus, com que aparência nós devemos ter, o que é que deve pairar sobre nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa face. Então, a primeira parte desse sermão é o verso número 1. A segunda parte do sermão vai do verso de número 2 ao verso de número 4. Nós estamos agora diante do fiel exercício da caridade. Ou seja, como é que nós exercemos cuidado com o mundo? Aliás, como é que nós exercemos cuidado com a igreja de Cristo? Então, uma palavra que cai muito bem aqui e que não é traduzida pela palavra amor, é sim a palavra caridade. Aliás, nas Escrituras Sagradas, nós temos uma forma de entendermos o que é amor e o que é caridade. Amor nas Escrituras Sagradas é a forma pela qual Deus resgata o homem, no sentido mesmo de tomá-lo para si. Mas a palavra caridade tem a ver com a prática do amor também. Ou seja, como é que nós amamos os homens? E veja, o nosso entendimento ele é bem ocidental sobre isso. Nós conjugamos a palavra amor no estado de sentimento e erramos, porque o contexto bíblico não é ocidental, é oriental. E o oriental não entende amor como um sentimento. O oriental entende amor como algo prático. A palavra mais perto disso é a palavra serviço. Como é que nós amamos os homens? Servindo a eles. Servindo a eles. Eu fui criado com meus avós. Ninguém depois ia tirar aquela brincadeirinha menino de vó, né? Eu não vou aceitar. Mas eu fui criado com meus avós. E uma vez eu sentando com eles à mesa, meu avô sempre foi muito romântico, minha avó e tudo mais, sempre se deram muito bem, eu nunca os vi chateados um com o outro, nem minha avó às vezes ficava um pouquinho chateada com meu avô, porque ele era muito brincalhão. Uma vez a gente estava na mesa e meu avô perguntou para ela assim: você me ama? Aquela palavra nunca me saiu da mente. Pergunta foi: você me ama? Meu avô perguntou para minha avó. E a resposta dele foi bem contundente. Ela disse assim: há mais de 50 anos eu lavo todos os dias as suas cuecas. Há mais de 50 anos eu preparo o seu almoço e a sua janta. Aí ela olhou assim, bem firme para ele e perguntou assim: qual foi mesmo a sua pergunta? O entendimento de amor, portanto, não é ligado a simplesmente sentimento. Se for, você erra. Porque se você pensa que o ápice do amor, em termos de sentimento, é a paixão, eu quero dizer que o sentimento é vão e passageiro. Aliás, quando Cristo se mostra nas Escrituras, no capítulo 10 do livro de João, ele vai mostrar para nós como Deus se torna conhecido. Então veja, nós lemos a Escritura Sagrada e às vezes a tradução nos deixa pecar muito. Nós lemos assim: Cristo, o bom pastor, no termo de sentimento, né? Mas na verdade, se a tradução fosse feita ao pé da letra, não seria Cristo o bom pastor, mas Cristo o belo pastor. E o belo nas Escrituras Sagradas é aquilo que permanece, não é aquilo que é passageiro. Então o serviço cristão, a caridade cristã é o que permanece. Então a segunda seção do texto é os versos de número 2 a 4.
Terceira seção do texto, aprenda aí, verso número 5 ao verso número 8. Nós estamos agora diante do fiel exercício da devoção. Veja, se o verso de número 1 nos diz o fiel exercício da aparência, como é que nos apresentamos ao mundo? O verso de 2 a 4 vai dizer assim: o fiel exercício da caridade. Nós nos apresentamos ao mundo fazendo a expressão do que de fato significa amor. Agora, do verso número 5 ao verso número 8, é colocado diante de nós como nós nos reportamos a Deus. Então nós temos aqui o fiel exercício da devoção. Do verso de número 9 ao verso número 15 é a parte maior desse texto, e nós estamos aqui sendo ensinados por Cristo na oração que Ele faz ao Pai sobre o fiel exercício da fidelidade. Verso de número 9 ao verso de número 15. E por fim, a quinta parte desse texto, verso 16 ao verso número 18, nós estamos diante do fiel exercício da disciplina. Não pode haver fidelidade se não haver disciplina. Veja, não pode haver devoção se não houver disciplina. Não pode haver caridade se não houver disciplina. Veja, não pode haver boa aparência se não houver disciplina. Então nós estamos aqui diante de 5 grandes exercícios: aparência, caridade, devoção, fidelidade e por fim disciplina. E é nesses 5 grandes exercícios que eu quero agora lhe convidar para que você possa ver comigo a palavra do Senhor. Veja verso número 1 mais uma vez: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Veja, o fiel exercício da aparência. A prática do mundo é que tudo que iremos fazer, ou tudo que possamos fazer, possa ser visto pelos homens. É à toa que fazem grande sucesso, e não é à toa que fazem grande sucesso aqueles que no TikTok, é uma rede social, no Instagram e em outras redes sociais, os homens são claramente chamados ao exercício de se colocarem vistos. Então é muito comum alguém fazer alguma oferta, alguém prestar algum auxílio e verdadeiramente tirar em seguida uma selfie dizendo assim: veja quão grande e boa coisa eu estou fazendo. Aí fazendo uma selfie, uma foto. Isso acontece por um único motivo: quanto mais somos vistos, mais somos lembrados. E quanto mais somos lembrados, mais somos reconhecidos. Porém, eis aqui um grande problema que diverge da Escritura Sagrada: é que quando somos vistos e reconhecidos pelos homens, eis aí o nosso prêmio, eis aí o nosso tesouro, eis aí a nossa derrocada. É que as fendas dos olhos de Deus já não mais nos contemplam. Trocamos, portanto, o galardão que poderia vir da mão do Senhor, literalmente, por um novo prato de lentilhas, tal qual Esaú perante Jacó. Portanto, o verso de número 1 nos chama a atenção para o fiel exercício da aparência, diante de quem nós devemos estar. A pergunta mais franca que um cristão deveria fazer é: quem poderá me ver? De quem eu espero ser visto? Ou perante quem eu irei me colocar? E eis a resposta do verso 1: guardai-vos, portanto, de fazer esmola diante dos homens. Porque para um sério cristão, o mundo não é o público de nossa vida. Não precisamos de reconhecimento do mundo, mas o público da vida de um cristão, literalmente, é o seu Deus, é o seu Senhor. E eis aqui diante de quem devemos estar. Devemos lutar diariamente para que sempre possamos nos apresentar diante de Deus. Em outras palavras,
Não é o público de nossa vida que é a plateia da nossa face, mas o público de nossa vida que deve se colocar ante a nossa face, literalmente é o Senhor. Então, no fiel exercício da aparência, irmãos, crentes são chamados a se colocarem diante de Deus, e erramos quando almejamos ser reconhecidos pelos homens. Eis um erro terrível, uma prática equivocada que todos nós solenemente devemos evitar. E aí, irmãos, os passos que os homens fazem nessa vida, até mesmo nas redes sociais, verdadeiramente esbanjam o que há em seus corações. Homens que querem ser vistos pela sociedade para serem aplaudidos, e aqueles que são vistos são reconhecidos. Mas eis o grave problema: é que se nós somos reconhecidos por esse mundo, nos tornaremos desconhecidos de Deus. E se formos, portanto, desconhecidos de Deus, há uma consequência fatídica sobre nós: é que se do mundo recebemos galardão, nós acabamos de perder aquele que Deus pode nos dar. E eis a vertente da Escritura: é que se o nosso galardão está nesse mundo, está nessa vida, diz a Escritura, aí também estará o vosso coração. Um dos grandes lemas da Reforma Protestante era aquele que encuda o escudo de John Calvino, Coram Deo, traduzido ao pé da letra, né? Coração de Deus. Mas o significado é muito mais amplo. É uma face ou uma vida perante o Senhor. Coram Deo. Amemos sermos reconhecidos por Deus, e não por esse tempo, e não por essa vida. Situação. Perceba, nós estamos aqui diante de dois grandes galardões: aquele dos homens e aquele de Deus. E parece que nós estamos aqui para fazer uma opção: ou galardão dos homens, ou galardão divino. Mas nós temos uma recomendação de Cristo, dizendo que todo tesouro dessa terra é corruptível, é danoso, e maldito é o homem que cobiça o vil metal. Mas nós temos um chamamento de Cristo, a verdadeira aparência, quando ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, com que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a aparência do cristão não é buscar o mundo para ser reconhecido, mas é amar o seu Deus e ser visto por Ele. Segundo, irmãos, veja agora os versos de número 2 a 4. Nós vamos ser colocados agora dentro do fiel exercício da caridade. Veja, se nós não devemos nos apresentar diante do mundo, nós somos agora a chamarmos e vermos claramente que nós devemos colocar em prática a verdadeira prática da decência, do amor e da caridade. Verso número 2 ao verso número 4, diz assim a Santa Escritura: quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará. Veja, o fiel exercício da caridade. Sabe um local aqui em Franca, um cabeleireiro, e ele disse assim: está gostando da cidade? Eu disse: estou gostando demais. E do clima? Eu sou um pouco melhor. Pela manhã não tem que aguente, mas à noite já dá uma melhorada. Ele disse: certo. Tem gostado do povo? Aí eu disse: lá na igreja, quando eu fui assumir o ministério pastoral, eu me lembro de ter usado uma expressão da qual falou Camões, quando esteve no Brasil e reconheceu a terra.
Camões disse assim, escrevendo a Dom João, rei de Portugal: a terra é boa, e prova de que a terra é boa é tudo que se planta, dá. Aí ele diz no segundo parágrafo: o povo é bom, o povo é hospitaleiro, e agora forjado com sangue português, mostra-se ainda a sua força. Belas palavras de Camões. Eu disse, eu posso dizer como Camões: o povo é bom. E eu só não posso dizer como Camões disse: tudo que se planta dá, porque infelizmente eu não trabalho na agricultura. Mas talvez as feiras de vocês, cheias de bons frutos e legumes, possam provar que a terra é boa. Há uma celeuma entre São Paulo e os mineiros, daquilo que se ficou conhecido como terra roxa. Então sabe-se que aqui em São Paulo o que se planta realmente dá. Aquela política que ficou conhecida como café com leite. Mas veja, irmãos, os versos de número 2 a 4 nos ensinam algo interessante. É que às vezes nós olhamos para o mundo como que quiséssemos dar alguma coisa ao mundo. E nessa conversa que eu estava lá com o cabeleireiro, ele disse assim: mas tem um negócio ruim que está acontecendo aqui na cidade de Franca. Eu não sei se você já percebeu, porque você tem carro. Você já parou no semáforo? Eu disse: já, é óbvio. Mas você viu quantas pessoas chegam para você agora pedindo moedinha? Não era uma prática de Franca. Mas veja só, quando o pessoal chega pedindo moedinha a nós, aí ele diz: por sermos cristãos, a gente baixa o vidro, mesmo com medo, pega uma moedinha que está lá e entrega para o rapaz do semáforo. Aí eu disse: não se espante com o que eu vou lhe dizer, eu vou explicar. Se o senhor deixar falar, e fique longe de mim com essa navalha, mas deixa eu falar. Por sermos cristãos, nós não deveríamos fazer isso. Por justamente sermos cristãos, nós não deveríamos dar esmola. Ele diz: como é? Eu disse: escute bem. Por sermos cristãos, nós não deveríamos fazer isso. Porque quando damos esmola do jeito que se dá aí, no semáforo, na esquina da rua, nós estamos contribuindo com uma praga chamada de pedismo. As pessoas deixam o trabalho para estarem pedindo. Eu disse: puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Deixa eu contar uma história para você. E aqui eu vou contar para eles. Calvino, quando chega em Genebra, século XVI, encontra um grave problema na grande cidade europeia. É que a teologia pregada no século XVI dizia que quanto mais o homem é humilhado, mais ele é reconhecido por Deus. Então nas ruas de Genebra se amontoavam os pedintes, porque quanto mais eles pediam, mais eram humilhados, e quanto o homem mais humilhado, mais ele era reconhecido por Deus. Era uma maldita teologia que era pregada no século XVI, que levava o homem a ficar à mercê de indulgência. Quanto mais humilhado eu for, mais indulgente eu sou. Quanto mais indulgente eu sou, mais reconhecido por Deus eu sou, e portanto mais da sua glória Ele me dá. Então havia duas formas do entendimento medieval de você acertar com a salvação. A primeira delas é se você pudesse contribuir com o soerguimento da igreja romana, principalmente com a Basílica de São Pedro. E o segundo, se você não puder contribuir, vá às ruas, faça-se como um pedinte, tal qual um franciscano, recolha moeda, recolha dinheiro e contribua assim com 10% daquilo que você recolher para a Santa Sé. Calvino chega no púlpito de Genebra e vai pregar as Escrituras, e pregando sobre a real cidade de Deus, uma série de sermões no livro de Efésios, ele mostra para nós que se tem uma coisa que dignifica o homem, não é o seu sofrimento, mas se tem uma coisa que dignifica o homem, segundo Gênesis 1, literalmente é o trabalho. O trabalho dignifica o homem sustenta a família, que sustenta a igreja, que sustenta a sociedade. Homem sem trabalho não terá uma família forte. Famílias fortes não existindo, não se terá igrejas fortes. Igrejas fortes não existindo, não teremos uma sociedade saudável.
E literalmente, irmãos, passado-se algum tempo, os pedintes somem de Genebra, como que um estalar de dedos. Alguém deve se perguntar, dizendo assim: foram expulsos? Nenhum destes foram expulsos. Pelo contrário, houve uma conversão em massa do povo. E agora a cidade de Genebra já não era mais conhecida pela sua intelectualidade, mas agora pelo seu poderio econômico, financeiro, social e espiritual. Calvino ensinou para a cidade de Genebra, e a Escritura agora nos ensina por Cristo como nós devemos dar esmolas. O texto diz: sem que a tua mão esquerda veja o que a direita faz. E como é isso? Nos tempos de Cristo, as ofertas que eram recolhidas eram levadas ao templo. Aqueles que serviam como diáconos, chamados de levitas, pegavam as ofertas e distribuíam entre o povo. Mas o povo via, o pobre via que a oferta vinha do templo, que era o recolhimento de dízimos e ofertas dos fiéis. Quando o povo via aquilo, não sabendo quem agradecer pessoalmente, bendizia a Deus. E perceba se essa não é a fórmula correta. Se os nossos dízimos e ofertas fossem bem dados e muito bem administrados, os pobres, quando recebessem, não ia glorificar a você, mas iria glorificar a Deus, que usando a sua vida fez com que na igreja do Senhor houvesse mantimento. Portanto, a glória não seria individualizada, mas agora a glória seria reconhecida tão somente para Deus. Esse é o ensinamento correto, irmãos. Nós devemos sim dar esmolas, mas de forma correta, sem que os homens não nos glorifiquem. E é impossível que na sua contribuição alguém não lhe reconheça. Às vezes eu paro lá no semáforo, pego uma moeda e entrego lá para o pedinte. Na hora que ele recebe, a primeira coisa que ele me faz é me reconhecer, é me dar galardão, é dizer assim: muito obrigado. Ele me reconhece, ele me dá galardão. Mas imagine se aquela pequena oferta que foi extraída do meu carro e dada àquele homem fosse dada na igreja de Cristo. Se os diáconos levassem essas ofertas para os pobres da nossa igreja e, sobejando, levassem para os pobres do mundo, o pobre do mundo, quando reconhecesse que aquilo vem da igreja, a quem ele glorificaria? Sabendo que veio do seu bolso, sabendo que veio da sua casa, sabendo que veio do fruto do seu trabalho, mas não sabendo quem você é, ele diria: bendito seja Deus que se lembrou de mim, bendito seja Deus que teve misericórdia de minha vida. Portanto, até nisso, toda a glória deveria ser dada a Deus. Mas erramos, irmãos, e agimos impulsionados pelo sentimento, e pelo sentimento profundo de tristeza, da miserabilidade humana, nós tiramos o nosso dinheiro e damos ao homem lá fora. E naquele momento, os homens lá fora nos reconhecem, e acabamos de receber o galardão. Veja como Cristo ensina. A mulher pobre, a viúva pobre, não tinha nada para dar, mas vai ao templo levar a sua oferta. A viúva de Serepta também não tinha absolutamente nada, mas acha um profeta. Até nisso, na caridade, nós temos que glorificar a Deus. Terceiro, irmãos, veja a passagem agora do verso número 5 ao verso número 8. O fiel exercício da devoção. A quem devemos dar glória? E como devemos dar glória? O texto diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, diz Cristo, que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará publicamente.
e orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Veja agora como nós exercemos o fiel exercício da devoção. Cristo diz assim: os religiosos do nosso tempo, os publicanos e os fariseus, vão ao público, e a tônica é: não é proibido ir a público adorar a Deus. Por sinal, nós estamos agora em público adorando a Deus. Mas o problema do publicano e do fariseu é que ele ia a público adorar a Deus para justamente ser visto pelos homens. Ali havia a melhor roupa, ali havia o melhor traje, ali havia o melhor discurso, ali havia a melhor entonação de voz. Porque a lógica publicana e farisaica é: eu preciso ser visto pelos homens. Eles glorificarão a mim pelo meu porte, pelo meu estilo, pelo meu falar, pela minha postura, pela minha imposição. Cristo diz: que galardão tereis com isso? E aqui está uma grande correção a nós. Como tem sido a nossa devoção? Como é que nós temos vindo à casa de Deus? No coração do publicano, ele gostaria de ser visto para ser reconhecido, para que o seu ego fosse inflamado. Mas não é assim com muitos cristãos que vão para a casa de Deus preocupados com o tempo, preocupados com o que vão fazer e terrivelmente preocupados como os homens vão vê-lo. E pensam que vão para a casa de Deus justamente para serem vistos, porque ai de mim que sou presbiteriano se não chegar no domingo à noite na igreja. Será que essa deve ser a solene preocupação de um cristão? Ora, a preocupação do cristão está na forma como primeiramente ele se coloca diante de Deus e não dos homens. Irmãos, incrivelmente há cristãos, não é aqui, não é aqui, que evitam de ir à casa de Deus porque não tem uma roupa nova, porque dizem assim: será que eu vou domingo para o culto com essa mesma camisa que eu fui domingo passado? Vou nada, todo mundo já sabe que eu vou com essa camisa. Vou não. Se eu for com uma camisa mais chifrinha do que essa daqui, é arriscado essa camisa já ter ido tanto para a igreja, ela chegar primeiro do que eu lá no culto. Veja qual é a preocupação de um crente, irmãos. Literalmente é ser visto. Você já se perguntou qual a real motivação de você vir para o culto? Você não vem para o culto para se apresentar a mim. Vejam, deixem de paparicado, irmãos. Venha para o culto para você ver a face de Deus. Venha para o culto para ouvir o Senhor, porque do Senhor sai a verdadeira obediência, e do Senhor sai o verdadeiro galardão, a verdadeira recompensa. Venha para o culto por causa de Cristo, não venha para o culto por causa de você, não venha para o culto por causa do pastor, não venha para o culto por causa dos irmãos, venha para o culto por causa de Cristo. Porque foi Cristo que na cruz morreu para lhe resgatar da morte e da condenação. O verdadeiro reconhecimento, portanto, do cristão e sua verdadeira devoção estão intimamente conectadas e ligadas a Deus. O cristão deveria sair do culto perguntando: será que eu ouvi verdadeiramente a voz de Deus? Será que Cristo realmente falou-me a mim através do Evangelho? O que eu aprendi quando a mim foi dado as Escrituras? Eis o sintoma da verdadeira devoção. Agora veja, ao que me leva a verdadeira devoção? Será que somente consiste a adoração ou devoção a Deus quando eu me coloco de pé e digo: Senhor, a Ti seja dado o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, ou quando eu canto os cânticos que aqui são exibidos?
Ou os belos hinos do nosso hinário? Será que existe devoção somente nisso? Veja, entre o verso de número 9 e o verso de número 15, Cristo nos ensinará o resultado de uma verdadeira devoção. Ele vai dizer assim: como o cristão deve ser fiel? Nós estamos agora diante do exercício da fidelidade. E para o exercício da fidelidade, o que é que vai prezar diante da face de um crente? Para onde Cristo vai nos chamar? E olha que interessante, do verso de número 9 ao verso de número 15, ele nos chama aqui pontualmente para algo que todo oriental conhecia, todo cristão piedoso, todo judeu que amava as Escrituras, realmente era devoto. Cristo chama-nos para o conteúdo de nossas falas. Como deve ser a oração do cristão? Verso 9 ao verso 15. Devoção nos leva à fidelidade. Veja só, Cristo diz: portanto, vós orareis assim. Se fôssemos fazer uma tradução radical do texto, o que Cristo quer dizer? Quando erguerem a voz na petição, então usem destas palavras. Quais palavras? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá o Senhor hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E o Senhor não nos conduz ao erro da tentação, mas livra-nos da danação do mal, porque teu é o reino, poder, glória para todo sempre. Aí ele termina aqui com um amém. E um amém aqui é um acróstico, é uma formação de 4 palavras que um cristão piedoso, um fiel piedoso conhecia. É um Aleph, de onde vem a palavra, a letrinha A, depois um Men, depois um Yod, e um fim um Men novamente. Deixa eu traduzir isso aqui para você. A palavra Amém é uma junção de 4 palavras. O A aqui vem da palavra Adonai, que significa Senhor. O M vem de Melech, significa reina. Depois o E vem da palavra Elohim, que significa Deus. E o Me final é Melech, que significa reina. Em outras palavras, quando nós dizemos amém na petição, nós estamos dizendo assim: o Senhor reina, Deus Elohim é rei. Então veja quais são as palavras que saem da boca de um cristão. As palavras que saem da boca de um cristão reconhecem a Deus como superior à sua vida. E olha que humilhante o cristão diz. No início do verso número 9, nós começamos a reconhecer quem é Deus na fidelidade. Pai nosso que está sobre nós, não é isso? Pai nosso que estás nos céus. Qual é o nome que deve ser conhecido? O nosso ou de Deus? O de Deus, cara pálida. O que é que o texto diz? Santificado seja o teu nome. Mas veja que nós fazemos justamente o contrário na hora da oração. Na hora da oração nós queremos, acima de tudo, que nós sejamos reconhecidos. Nós já chegamos na oração dizendo assim: o Senhor está vendo não o que está acontecendo comigo? É como se Deus fosse cego. Aí Deus está dizendo assim: poxa, eu passei o dia preocupado com o mundo. Me diga, meu filho, o que é que está acontecendo com você? Deixa eu lhe dar um dado.
Se Deus conhece todas as estrelas do céu, e não fique espantado com o que eu vou lhe dizer. Dr. Adalto Lourenço fazendo uma exposição aí, há uns anos atrás, mostrando fotos do céu. Tem uma imagem que é como se fosse densas nuvens no universo. Eles dizem, está vendo essas nuvens? Aí todo mundo, sim. Eles, não são nuvens. É tanta estrela junto uma da outra, que nós vemos como se fossem nuvens. E deixa eu dizer algo para você. Se nós juntássemos todas as estrelas do céu, tem mais estrela no cosmos, no universo, mais do que todos os grãos de areia de todas as praias que existem. Não, mas isso não me espanta. O que me espanta é o que diz a Escritura Sagrada sobre isso. É que Deus sabe todas as estrelas e ainda chama pelo nome, cada uma delas. Só existem na vida agora, ultimamente, no último censo, aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Desses 8 bilhões de pessoas, cerca de 1,5 bilhão é que é de cristãos. Será que Deus não sabe de você? Será que Deus não sabe quem você é? Será que Deus não sabe do seu problema? Sim, Deus sabe quem você é. Sim, Deus sabe do seu problema. Mas na hora da petição, veja que o cristão é chamado à fidelidade. E é o nome de Deus que deve ser reconhecido. É o nome de Deus que deve ser glorificado. E nesse ato de intimidade que nós mostramos com Deus, eis as consequências que nós gozamos. Deus ouve a petição e responde a oração do crente. Responde a oração daquele que espera confiadamente nele. Mas nós somos tão avexados na petição, que às vezes nem glorificamos a Deus, e já entramos na oração, nem mesmo reconhecendo os nossos pecados, mas já pedindo a Deus, como se Deus fosse um mordomo que está pronto para nos atender, como aqueles que diante de um bar, ou diante de um restaurante, passa por nós, nos oferecendo uma água, atendendo a nós os nossos pedidos, refrescando ali a nós a nossa mesa. Não, irmãos. Não, irmãos. No exercício da fidelidade, nós somos chamados pelas Escrituras para primeiramente reconhecermos quem Deus é. É por isso que Cristo começa: santificado seja o teu nome. O pão nosso é o Senhor que nos dá hoje, e sobre o perdão é o Senhor que nos concede. Agora perdoa a nós como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas a humilhação final está aqui no final da oração, quando Cristo ainda diz assim: não nos conduz ao erro da tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ele diz o amém em consoante com a expressão: faze conforme a tua vontade. Eis o exercício da fidelidade. Não somos nós que dizemos a Deus o que deve acontecer, mas aprenda isso: é Deus que diz a nós o que vai acontecer. E por que é que isso acontece? Agora aprenda com Cristo, mais uma vez. Cristo disse sobre essa vontade de Deus: ela é boa, perfeita e agradável. Troque sua vontade pela vontade de Cristo. Troque sua vontade pela vontade de Deus. A fidelidade de Deus, o exercício da fidelidade, não está atrelado a nós, está atrelado à palavra. E se Cristo faz com que a sua palavra cumpra em nós, saiba que mesmo no sofrimento que tem perdurado sobre sua vida, mesmo na dificuldade, amanhã nós saberemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e o choro de hoje será a alegria de amanhã, a tristeza de hoje será o sorriso que você poderá dar amanhã. Diz o salmista: o choro pode durar uma noite, a alegria
E ele atrela a alegria ali, a alegria do Senhor. A alegria vem já ao romper da manhã. No exercício da fidelidade, nós somos chamados a um compromisso com Deus, e não um compromisso com nós mesmos. Aos coaches dessa vida ensinam o contrário, né? Como é que eles dizem? Acredite em você. Acredite. Vá lá. E espere depois qual vai ser o seu final. A Escritura nos chama a crer diferente. O que é que diz João 14, verso 1? Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou para o Pai preparar-vos lugar. Nós somos chamados a uma devoção de fidelidade a Deus. Por fim, agora, veja, qual o resultado final dessa devoção? O que é que nos leva a essa devoção a Deus? O que é que nos leva à fidelidade a Deus? O que é que a caridade nos leva? O que é que uma boa aparência nos dá? Veja aí, irmãos, os versos de 16 a 18 nos leva a um fiel exercício da disciplina. E veja como é que a disciplina cristã é operada no crente. Cristo agora, depois de terminar de falar sobre a oração, ele trata sobre uma das maiores disciplinas espirituais. Ele vai falar sobre jejum. E veja como é que ele coloca isso para nós. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas. Veja, o hipócrita aqui é aquele que faz um longo argumento, mas mostra justamente o contrário na prática. Então, qual é o argumento do jejum? É que nunca ninguém entre os homens deveria saber que havia naquele fiel jejum. Mas o hipócrita, para ser reconhecido pelos homens, para mostrar que está em jejum, ele simplesmente desfigurava a face. Ao invés de alegria havia tristeza, ao invés de uma boa aparência havia um abatimento. Aí chegava publicamente nos banquetes, mas ninguém ali então sabia que ele estava em jejum. E quando lhe oferecia uma comida, ele humildemente, com a cara de abatido, dizia: não. Hipócrita. O exercício da disciplina, mais uma vez, não é sermos colocados diante das circunstâncias. A disciplina nos leva a glorificar a Deus. Então, quando jejuamos, não é mais uma vez para sermos vistos pelos homens, é para que Deus se recorde de nós. É por isso que jejuamos. É para estarmos mais próximos a Ele. E é por isso que jejuamos. A disciplina espiritual, portanto, nos afasta do mundo, porém nos aproxima de Deus. A disciplina espiritual nos afasta dos exercícios dessa vida, porém nos aproxima diante do exercício da gratidão e devoção ao Senhor. E uma fidelidade de vida, nós fazemos para Deus aquilo que gostaríamos de fazer para nós. John Piper, pregador batista dos Estados Unidos, de tradição calvinista, diz algo interessante sobre isso. Quando ele diz assim: no jejum nós declaramos que estamos fartos do mundo, mas com a intensa fome de Deus. Veja, na ceia nós declaramos: precisamos do vinho, precisamos do pão, para que o nosso corpo permaneça em pé. No jejum declaramos diferente. No jejum declaramos: precisamos de Deus, para que minha alma permaneça viva. Eis, portanto, uma das grandes disciplinas espirituais, a prática da oração e do jejum, que nos leva para diante de Deus. E eu encerro aqui com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz o seguinte: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas,
que desfiguram seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge tua cabeça, lava bem o teu rosto, ou seja, perfume o seu corpo, trabalhe a sua aparência, de abatido se torne alegre, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E pela quarta vez a palavra se repete: e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Quando exercemos o fiel exercício da disciplina, perdemos o galardão dos homens, recebemos o público e solene reconhecimento de Deus. Eu encerro a posição, e nessa exposição fazendo aquela mesma pergunta da qual Josué fez ao seu povo: que tipo de reconhecimento, que tipo de prêmio, que tipo de galardão, que tipo de recompensa você agora espera? A dos homens? Ou aquela que vem diretamente das mãos de Deus? Então, se você esperar a recompensa que vem de Deus, eis aqui meu último conselho: trabalhe a sua aparência, trabalhe o fiel exercício da caridade, trabalhe o fiel exercício da devoção, trabalhe o verdadeiro exercício da fidelidade, da lealdade, trabalhe o verdadeiro exercício da disciplina. Cuide do seu corpo, cuide da sua aparência, mas cuide da sua alma. Faça com que sua alma seja apresentada diante de Deus e não diante dos homens. O Facebook às vezes ele é traíra. Estava hoje à tarde fazendo uma publicação, fiz uma publicação lá no Instagram, que falava sobre a saudade que eu tenho lá do Nordeste. Você vai passando o dedo assim nas coisas, né? As mensagens do povo. O homem também é curioso. E lá vai eu passando o dedo. Uma mocinha tirou uma foto. Aí em cima diz assim: vou adorar o Senhor, vou para a casa de Deus. Só que eu acho que ela esqueceu de dizer quem é esse Deus que ela ia adorar. Porque a foto que ela tinha era mostrando o busto, mostrando o corpo e a cara de sensualidade. Eu não sei quem ela estava querendo ver quando foi participar da igreja dela, mas certamente não era Deus. Certamente ela não estava querendo ser reconhecida pelo Senhor. Então cuide da sua alma para ser apresentado diante de Cristo. Cuide da sua alma. A nossa alma é chamada para ser apresentada diante do nosso Senhor. Mais vale temer a Deus do que aos homens. O Senhor nos ajude em todas as coisas. Fica de pé, irmãos. Vamos fazer uma oração em gratidão ao Senhor por esse momento que Ele nos concedeu. E vamos pedir também pelos elementos que compõem a mesa de Cristo, o pão e o vinho, que agora fazem parte da mesa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Soberano Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, te bendizemos porque o Senhor é bom e a tua justiça dura para sempre. Pedimos agora que a tua palavra seja imputada em nosso coração. Pedimos agora que a nós, ao teu povo, o Senhor nos conceda a verdadeira paz e alegria, para que agora possamos provar da tua comunhão, a comunhão que mantemos contigo e com os nossos irmãos. Consagra, Senhor, o uso comum para o uso sagrado do teu povo, o pão e o vinho, o corpo e o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos em agradecimento a Ti pelo bem que a nós o Senhor faz. Portanto, assim oramos em nome de Jesus, nosso Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.